Seja muito bem-vindo! Nesta aula eu vou te ensinar como identificar a intenção marcial de cada um dos golpes do Kung Fu, como melhorar a interpretação marcial do estilo de Kung Fu que você pratica e também como fazer para treinar e melhorar consistentemente cada um dos seus movimentos. O conteúdo dessa aula ele é destinado a qualquer praticante de Kung Fu, seja ele iniciante ou avançado, assim como também professores, técnicos, atletas e até mesmo entusiastas de arte marcial chinesa que nem praticaram Kung Fu, mas que têm interesse de conhecer um pouco mais sobre os seus movimentos. Mas primeiro deixa eu me apresentar. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Márcio Coutinho, sou atleta da Seleção Brasileira de Kung Fu e técnico principal do Gai Chang Shu. E o método que eu vou te ensinar nessa aula é o que eu aprendi ao longo de mais de 20 anos de treino de arte marcial, sendo 15 deles como atleta da Seleção Brasileira, 10 anos como técnico de vários atletas de nível nacional e internacional, e também do que eu aprendi estudando e treinando na China, que me possibilitou ajudar a formar muitos alunos e professores de arte marcial, tanto no ensino presencial como também no ensino à distância. Primeiro eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da minha história. Eu comecei a treinar arte marcial chinesa com 12 anos de idade, inspirado pelos filmes de Bruce Lee e de Jet Li. E uma coisa que me impressionou no Kung Fu logo de cara era a grande liberdade de movimento, a versatilidade de golpes e o grande controle corporal que todos os praticantes atletas conseguiam demonstrar durante a sua movimentação e cena de combate, principalmente nos filmes. Mas não era só uma questão de velocidade, flexibilidade e precisão dos golpes. Uma coisa que me encantava muito também no Kung Fu era a sua conexão com a tradição chinesa, as virtudes marciais e o grande espírito marcial que era demonstrado através dos seus movimentos. E com 15 anos de idade eu comecei a participar de competições importantes, não só de nível estadual, como também de nível nacional. E foi aí que eu percebi que eu gostaria de levar realmente o Kung Fu como uma coisa bem séria na minha vida. Não à toa que quando eu entrei na universidade, com 18 anos, eu entrei justamente para o curso de Educação Física, para poder aprender melhor sobre métodos de treino para melhorar a aptidão física, não só minha, como também dos meus alunos e dos meus colegas de treino. E na universidade eu aprendi muito sobre como desenvolver mais a velocidade, a força, a flexibilidade, a agilidade, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória. Isso me ajudou demais a melhorar o meu desempenho atlético no Kung Fu e a conquistar vários títulos, não só nacionais, como também títulos internacionais. Mas eu não sentia que melhorar a minha parte atlética necessariamente me fazia ser um artista marcial melhor. Quando eu olhava os meus vídeos e comparava com praticantes e atletas chineses, e talvez você já tenha sentido isso também, não parecia que a gente fazia exatamente a mesma coisa. Eu sentia que eles eram muito melhores do que eu e parecia que eu estava mais tentando imitar o que eles estavam fazendo do que realmente entendendo. Apesar de eu colocar muita força e muito esforço, nunca ficava igual. E isso foi justamente numa época em que o Wushu ele deu um salto de dificuldade. As rotinas começaram a ter elementos de dificuldade cada vez mais difíceis e se tornarem cada vez mais complexas. E eu passei a achar que o próprio Wushu estava perdendo a sua essência marcial e agora estava se tornando muito mais uma questão de performance e de exibição do que uma arte marcial verdadeira. Foi então que, em 2013, eu, juntamente com outros atletas do time do Brasil, recebemos a oportunidade de ir para a China passar um mês morando e treinando juntamente com a equipe profissional de Wushu de Hefei, na província de Anhui. E foi uma experiência indescritível. Aquilo que nós já achávamos incrível por vídeo era ainda mais impressionante pessoalmente. Não só o nível atlético dos chineses, mas principalmente a sua naturalidade e capacidade de interpretação com que eles faziam Wushu. Desde movimentos muito básicos de mãos até os movimentos e sequências mais complexas e elaboradas com espadas, lanças e facões. E nós treinamos muito com eles durante um mês inteiro. Porém, na época, eu, assim como os meus colegas de treino, não conseguíamos falar nem meia dúzia de palavras em mandarim, o que fez com que o professor chinês que nos acompanhava nos treinos nos corrigisse muito menos do que ele poderia e gostaria, tendo em vista a nossa limitação com o idioma. E isso é uma verdade sobre técnicos chineses. Quando você não sabe falar chinês, eles diminuem muito o interesse em te ensinar e em te corrigir, porque eles sabem que você não vai ser capaz de aprender aquilo que eles têm para te passar. E foi assim até que, na terceira semana treinando lá, todos os professores e praticamente todos os atletas viajaram para uma competição interna na China, nos deixando treinando lá sozinhos por praticamente uma semana. Por coincidência, ficou apenas uma atleta chinesa treinando lá no CT durante esse período, que era, por sinal, uma das melhores atletas de espada e lança durante quase uma década inteira. O nome dela era Ma Lingjuan. Como ela falava um pouco de inglês, ela acabou nos corrigindo num treino em que estávamos apenas eu e mais 3 colegas de time. O restante do time estava ou na enfermaria ou na fisioterapia.
E naquele dia aconteceu uma coisa muito importante, que se eu não tivesse vivido aquele dia, talvez as escolhas da minha vida dentro do Wushu seriam muito diferentes. A Ma Lingjuan nos viu treinando e começou a corrigir os movimentos da nossa sequência. Porém, não apenas questão de alinhamento ou sincronia de perna e braço. Ela começou a nos ensinar a intenção e a aplicação marcial de cada um dos nossos movimentos. O que era ataque, o que era defesa, o que era golpe, o que era bloqueio, o que era interceptação. Como se interpretava corretamente golpes secos, torções, manipulações e até mesmo giros de braço que representavam quedas no oponente. Lembro até de uma sequência que eu treinava naquela época em que eu fazia os movimentos, porém não via sentido marcial nenhum, e ela destrinchou o detalhe de cada um dos golpes, mostrando para mim então o sentido marcial por trás de cada gesto que eu fazia. E aquele dia marcou demais a minha vida, porque eu pude ver que todos os movimentos que eu fazia tinham uma intenção e uma aplicação de combate. E muito mais do que uma ginástica corporal, o Wushu, ele seguia sendo sim uma arte marcial autêntica. E quando eu voltei da China, eu sabia que eu precisava continuar estudando isso. Não bastava mais ficar indo para academia para ficar forte e nem ficar assistindo dezenas de vídeos de Wushu simplesmente tentando imitar os seus movimentos. Eu precisava, em primeiro lugar, entendê-los. E foi então que eu comecei a estudar todos os vídeos e todos os tutoriais que eu achava de Kung Fu na internet. E com isso eu aprendi muita coisa que me diferenciou de muitos praticantes da época. Eu aprendi a diferenciar várias classes diferentes de movimentos e na minha prática eu buscava passar e expressar a marcialidade dos golpes em tudo que eu fazia. Embora continuasse difícil ainda compreender tudo e aplicar bem tudo aquilo que eu conseguia ver dentro dos vídeos nas minhas próprias rotinas. Porque se você já tentou estudar arte marcial aqui, você sabe que é muito difícil a gente encontrar materiais bem traduzidos e bem didáticos para o nosso idioma que facilitem a gente conseguir entender bem a aplicação de cada um dos movimentos. Foi então que, no ano de 2017, eu, juntamente com alguns atletas e colegas de treino, recebemos novamente a oportunidade de ir para a China, dessa vez para morar, estudar e treinar lá. Nós passamos um ano inteiro estudando apenas o mandarim para depois iniciar os nossos estudos na graduação e no mestrado, tanto na área de Wushu como na área de treinamento esportivo. E essa foi uma experiência que mudou completamente as nossas vidas. Aprendendo mandarim, eu fui capaz não apenas de entender melhor as correções que os professores me faziam, de absorver os ensinamentos que eles desejavam me passar, como também pude me aprofundar nos manuais e vídeos instrutivos de Taolu, podendo assim compreender a aplicação marcial de cada um dos golpes que a gente fazia. E não foi à toa que o meu desempenho, como também o de toda a minha equipe, foi o melhor das nossas vidas no ano de 2019, justamente no Campeonato Mundial, onde nós tiramos as melhores notas da nossa vida e conseguimos também as melhores colocações até então. Nem tanto pelo volume de treino, mas sim pela compreensão e qualidade daquilo que nós estávamos executando. O método de treino não baseado na execução vazia, mas na compreensão e execução de um Kung Fu autêntico e verdadeiro, que pode ser realizado por qualquer pessoa, seja ela um atleta ou um praticante comum de academia. E é exatamente isso eu gostaria de te ensinar agora. Todo golpe de Wushu possui uma intenção marcial, ou seja, ele é um movimento defensivo, ofensivo ou simbólico. Defensivo, se eu estiver defendendo, bloqueando ou me esquivando de algum ataque. Ofensivo, se eu estiver golpeando o oponente. Ou simbólico, se eu estiver representando alguma atitude marcial ou mesmo representando os movimentos e características de algum estilo específico de Kung Fu, como por exemplo o estilo do bêbado, em que o praticante ele demonstra os golpes como se estivesse embriagado, o estilo da serpente, do tigre, do dragão, em que ele faz movimentos que são pertinentes a esses animais, isso que a gente chama de movimento simbólico. Então, todo movimento de Wushu, ele possui uma intenção marcial que marca a sua movimentação. O Wushu Taolu é uma arte marcial que idealiza os golpes, de modo geral, aumentando a amplitude deles, para contribuir com o fortalecimento do corpo dos praticantes. Socos, giros, chutes, bases são feitos numa amplitude maior para que o praticante possa melhorar mais a sua força, sua velocidade, flexibilidade, agilidade, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, precisão, equilíbrio, dentre outras aptidões físicas. Não é à toa que na China, o Wushu ele é amplamente difundido não só como uma prática de defesa pessoal, como também como uma forma de educação física, que molda e fortalece o corpo dos praticantes não só para ter boa saúde, como até mesmo preparando eles para qualquer tipo de desporto. Porém, essa característica física não elimina a dimensão marcial do Wushu, muito pelo contrário, ela se torna ainda mais evidente quando o praticante sabe demonstrá-la. Explicando então algumas técnicas clássicas, como por exemplo, as técnicas de soco, que a gente chama de Quan Fa. Quan significa literalmente punho e Fa significam técnicas. Então, técnicas de punho. A gente tem alguns socos que a gente realiza direto nas rotinas, como por exemplo, o soco direto. Esse a gente chama de Chung Quan, que significa soco direto. Ele, a aplicação marcial dele é bem evidente. A gente bate com essa parte aqui da frente da nossa mão.
Para esse soco ele ser bem executado, ele tem duas coisas que são muito importantes. A primeira é a trajetória do soco. Então, se o soco ele tem que ser direto, eu não posso vir com o soco fazendo uma curva e acertando de outra posição, porque isso descaracteriza esse soco que é o soco direto. Outra coisa muito importante é que o soco ele tem que demonstrar essa aplicação marcial. Ele tem que colocar força na hora que ele estaria acertando o oponente. Esse momento da força, essa expressão de força, a gente chama de fali. Fali significa, literalmente, expressão de força. Então, para a gente saber que um praticante está realmente executando um golpe de Kung Fu, não basta simplesmente ele estar movendo assim os braços, percebe? Se ele está só assim, isso não pode ser simplesmente um movimento de dança ou uma ginástica qualquer. Para o praticante ele demonstrar que está realmente executando o golpe, além da direção correta do golpe, ele tem que colocar força na hora da execução. Isso a gente chama de fali. Então, a trajetória do golpe para a sua finalização e a expressão de força no momento ideal é o que caracteriza um golpe de Kung Fu bem feito. No caso, a gente tem o Chun Chuan, que é o soco direto. Para um golpe que vem de cima para baixo, a gente chama de Pi Chuan. Pi Chuan, a gente bate aqui com essa parte aqui da mão, que é um golpe acertando de cima para baixo, quase como se fosse uma martelada na cabeça de um oponente. Um outro golpe que também é muito comum nas artes marciais é o Guan Chuan. Guan Chuan é o tão conhecido soco cruzado, em que o braço ele vem de fora e acerta no final no oponente. Isso ele pode ser feito tanto aqui mais curto, quanto também assim mais longo, com o punho dessa maneira ou assim, de acordo com como o praticante naquela rotina ele deseja demonstrar esse movimento. Mesma coisa é o soco gancho, que a gente chama de Chao Chuan. Ele pode ser feito aqui, tanto com o cotovelo aqui marcando em 90 graus na altura do queixo, como em algumas rotinas, batendo com a mão contrária aqui no antebraço, justamente para representar ainda melhor essa questão de impacto na hora que estaria acertando então o oponente. Temos o soco que a gente bate com o dorso da mão, que a gente chama de Han Chuan. Esse Han vem de cruzando, então ele atravessa dessa maneira. Então ele é um soco que normalmente o nosso braço ele está posicionado num lado e eu ataco, levando o braço até o outro lado, atacando de maneira surpresa um oponente que estaria vindo aqui atrás de mim. E além desse, temos também mais um outro soco que a gente chama de Za Chuan. Za significa literalmente esmagar. Então, Za é esmagar. Eu tenho um soco que eu venho com a mão lá de cima da minha cabeça e esmago com ela assim no final, que é como se eu estivesse acertando o inimigo, não só com a força do braço, como também com todo o peso do meu corpo. E esse golpe eu posso fazer tanto ele acertando aqui no vazio, como acertando justamente na palma da minha outra mão, para simbolizar esse momento aqui do impacto da aplicação marcial. Então, todos esses movimentos de mão, quando a gente vai executar os golpes na rotina, a gente tem que saber qual que é a trajetória correta do golpe e tem que saber qual que é a sua aplicação marcial, para saber como colocar força na hora certa e garantir que quem está assistindo consiga perceber essa questão da expressão marcial, da aplicação marcial do golpe, para que os outros não pensem que a gente está simplesmente movimentando o nosso corpo, fazendo gestos sem sentido. A mesma coisa acontece com técnicas de palma, que a gente chama de Jiang, Jiang Fa. Jiang significa literalmente palma e Fa, técnica. Então, técnica de palma. A gente tem o Tui Jiang, que é técnica de empurrar com a palma. Literalmente isso, empurrar com a palma. Tui Jiang. Quando eu faço Tui, eu tenho que demonstrar que eu estou empurrando o oponente. Então, olha que interessante. Se no soco direto eu estou acertando um soco forte no oponente, minha intenção é bater nele para que ele, recebendo o impacto do meu golpe, ele caia. No Tui Jiang, eu não penso tanto em bater com a mão, mas principalmente em empurrar. Então, a sensação do golpe, um é batendo e o outro, percebe que eu estou colocando uma pressão diferente. Eu tenho que demonstrar que eu estou mais empurrando alguém do que necessariamente batendo com a minha palma. Se fosse para bater em alguém, seria mais fácil, em linha reta, bater utilizando um soco. Mas se eu quero empurrar o oponente, então a palma ela se torna melhor. Mas eu tenho que saber também como fazer a interpretação correta do golpe, para que quem está assistindo consiga ter essa sensibilidade de, nossa, parece que ele realmente está empurrando uma pessoa quando faz aquele movimento. Isso só é possível quando o praticante ele conhece qual que é a intenção marcial do movimento. Porque se eu não sei que isso daqui é empurrando, eu vou acabar fazendo o golpe de qualquer jeito e eu nunca vou conseguir transmitir aquilo que é a essência verdadeira do movimento. Mesma coisa acontece com outros movimentos de palma, como por exemplo o Pi Jiang. Da mesma forma que tem o Pi Chuan, que eu bato de cima para baixo, eu tenho o Pi Jiang, que eu corto assim de cima para baixo, como se eu quisesse bater aqui num ponto
vulnerável do oponente, mas uma batida seca, em que eu venho de cima para baixo. O Kanjang, que é corte com a palma, corte horizontal, que eu faço atacando também numa região do pescoço. Eu posso fazer o golpe tanto aqui na horizontal, indo, cruzando o corpo em uma direção, como também na outra. Então esse aqui é um golpe, perceba, que ataca uma posição vital do oponente e ele vai com o braço como se ele fosse quase um chicote. Então eu não posso fazer um movimento assim duro, porque senão eu não tenho força no movimento. Eu preciso soltar ele aqui para acertar um ponto vital do meu inimigo. Eu tenho que conseguir demonstrar isso sempre que esse movimento Kanjang aparecer em qualquer das minhas rotinas. E temos também movimentos que são um pouco mais elaborados, como o próprio Chuanjang. Chuanjang significa perfuração com a palma. E ele possui 3 aplicações marciais num único golpe. Quando nós estamos treinando ele nas rotinas, ele aparece dessa maneira aqui. Eu faço 1, 2 e 3. Abro o outro braço. Então, para quem está assistindo, muitas vezes não consegue perceber o que esse movimento ele poderia simbolizar. Por ele tem 3 aplicações marciais específicas. A primeira delas é uma defesa, como se eu estivesse aqui, defendendo um soco ou um golpe vindo na minha direção, bem aqui na linha do meu peito. Em seguida, logo após fazer uma defesa de um golpe, o braço contrário, ele acaba passando por cima da mão e furando numa região vital do oponente, provavelmente na linha do pescoço. Então aqui a gente tem a segunda aplicação marcial do golpe, que é essa defesa e o furo na região vital. E a terceira é essa passagem que eu faço com o meu braço para o outro lado, que na grande maioria dos casos eu combino girando um 180 com o meu corpo. Essa exige um pouco mais de sensibilidade para o praticante conseguir identificar isso. Porque, como eu disse, o Wushu ele é feito numa amplitude muitas vezes maior do que aquela que nós veríamos numa situação real de combate. Então, enquanto no Wushu a gente vai fazer esse movimento, provavelmente, passando bem baixo aqui numa base rasteira até chegar do outro lado, numa situação de combate, em que esse movimento eu fosse realizar uma queda no oponente, eu simplesmente pegaria o braço dele e passaria por baixo do quadril apenas o suficiente para colocar ele por cima do meu corpo e em seguida realizaria a aplicação marcial jogando ele no chão. Então, mesmo aqueles golpes em que aparentemente a gente nem tem uma aplicação marcial tão evidente, mesmo assim ele tem um sentido marcial e muito provavelmente o golpe que você pratica tem sim uma aplicação marcial escondida. Tem que investigar para conseguir identificar qual que ela é. E quando nós pegamos para estudar com armas, segue exatamente o mesmo princípio. Com o facão a gente chama de essa arma aqui de Dao Shu, que significa Dao, facão, Shu, arte do facão. Então, Dao Shu. Quando eu tenho as técnicas de facão, eu chamo de Dao Fa, que é técnica de facão, ok? Quando eu vou fazer os golpes de facão, todos eles vão terminar com Dao, que significa o nome da arma. Cha Dao, furo com o facão. A aplicação marcial é um furo que a gente realiza com a ponta do facão. Então aqui a gente já vê algumas coisas muito importantes. Primeiro, a arma ela tem que estar apontando na direção do oponente. E eu tenho que fazer o golpe, ele passa todo em linha reta para garantir que ele, de fato, penetrou na pele do oponente. Se eu estivesse fazendo um furo e a arma viesse assim, percebe que eu já errei o golpe, porque eu fiz a arma vir de fora e, portanto, não penetrei por dentro do oponente com o equipamento. Quando eu faço, então, o Jadao, eu tenho que garantir que a ponta do facão ela viaje em linha reta. E o momento da força, que eu aplico a força com o golpe, com essas armas mais modernas, elas realizam um barulho, que justamente ela está estalando, mostrando que eu fiz a aplicação marcial com a força no momento correto. Se eu não coloco a força na hora certa, ela não sai barulho. Se eu coloco, ela sinaliza que eu fiz o golpe da maneira correta. Outro golpe também que aparece no facão, semelhante aos que a gente fez com palma e com punho, é o Pi, que no caso aqui vai chamar de Pi Dao. Pi Dao, um corte vertical com o facão. Uma coisa interessante desse Pi Dao é que a forma de cortar do facão ela é muito específica. Por exemplo, nós temos, sabe quando você está fatiando carne, por exemplo, e que você pega um pedaço de carne com um cutelo e você bate na carne, na tábua, que é para fazer um corte seco e separar o cutelo, separar, no caso, a carne, um pedaço para cada lado? É a mesma coisa que a gente faz com esse golpe Pi Dao. Eu estou imaginando que eu estou batendo um golpe seco no meu oponente com a lâmina do facão, de cima para baixo, fazendo assim como se eu estivesse partindo alguma parte do corpo dele, no caso um golpe seco aqui no trapézio, para talvez até mesmo desmembrar ele por inteiro. Se eu fizesse esse golpe aqui assim, com o facão terminando assim, sem estender o punho por completo, ou meio que cortando, passando de qualquer jeito,
eu estou errando o pedal, ou seja, eu não estou fazendo o golpe como tem que ser feito na sua interpretação marcial correta. E um outro último golpe, que é muito interessante também, é o Chantou. Chantou é literalmente envolver a cabeça com o facão. É um movimento em que eu faço isso daqui com o facão. Ele possui duas aplicações marciais. A primeira delas é a defesa, que eu faço bloqueando com o facão ao lado do meu corpo e também nas minhas costas. Mas por que eu consigo passar o facão pelo meu corpo e não está errado encostar a lâmina nele? Porque o facão, diferente da espada chinesa, ele não possui corte na parte de trás. Ele é inclusive um pouco mais grosso assim. Isso tanto os facões de demonstração, como também os facões antigos de batalhas do passado. Eles eram justamente sem cegos na parte posterior, justamente para o praticante tanto poder se proteger de golpes, como até mesmo encostar a mão na lâmina e empurrar a arma para jogar adversários para longe. Então essa parte do facão aqui, ela não possui lâmina. Por isso que quando eu faço Chantou, eu tenho que fazer a defesa encostando bem a arma aqui no meu corpo para poder fazer uma defesa eficiente. Quem não conhece a característica da arma, treina esse golpe assim, quase como se fosse o Beto Carreiro com um chicote em cima. E está completamente errado. O Chantou, ele tem uma função defensiva e tem também uma função ofensiva, que é esse corte na frente do corpo. Então, sempre que eu faço esse movimento, eu tenho que cortar com o facão aqui na minha frente, dessa maneira na horizontal, e logo em seguida defender com ele acima da cabeça. Dou a volta no corpo, corto e trago, corto e trago. E assim eu estou executando sempre o golpe da maneira correta. Com isso, você já consegue perceber que todos os golpes do Wushu possuem uma intenção e uma aplicação marcial. E que quando o praticante entende bem o sentido do golpe, não tem como ele não conseguir realizar um verdadeiro Kung Fu. Agora, um outro ponto crucial para conseguir fazer um Kung Fu autêntico é ser capaz de compreender e executar os golpes de acordo com as características essenciais do estilo que você pratica. Quando eu estava treinando na China, me preparando para o meu campeonato mundial em 2019, a gente conheceu um professor chamado Duan Yunbin. A gente chamava de Duan Laoshi. Duan Laoshi significa professor Duan. E ele era um dos melhores professores da universidade e a gente teve a oportunidade de começar a treinar com ele na nossa preparação para o campeonato mundial. Pois bem, quando eu fui começar a treinar com ele, eu sabia que o meu condicionamento físico já tinha melhorado bastante e também a questão da minha aplicação marcial nos golpes, ela também já estava muito mais correta. Então, fazendo os movimentos, eu já tinha confiança que eles estavam bem melhores e que estaria já no nível muito superior ao que era antes. E na primeira vez que eu fui treinar com ele, eu me recordo de quando eu peguei a espada, eu comecei a executar os movimentos com bastante vigor, com bastante velocidade e com bastante precisão na hora das aplicações marciais, confiante de que ele iria me elogiar. Na hora que ele viu os movimentos, a primeira coisa que ele falou para mim foi Puhao. Puhao significa não tá bom, porque tá ruim o que você está fazendo. Foi a primeira coisa que ele falou para mim quando me viu movimentando com a espada. E eu fiquei sem entender por que exatamente não estava bom. Será que não estava rápido? Será que eu estava errando alguma aplicação marcial? E aí ele falou para mim uma coisa que me marcou completamente. Ele falou Meiyou Ganjue. Meiyou significa não tem. E Ganjue era uma palavra que eu não tinha ouvido até então, mesmo depois de mais de quase 2 anos morando na China. Essa palavra Ganjue significava feeling, mais precisamente feeling marcial. Quando ele disse que a minha espada não tinha feeling marcial, ele estava falando que não que os meus golpes não estavam sendo golpes de arte marcial bem executados, mas que eu não estava executando a espada como deveria ser executada, ou seja, com as características inerentes do estilo, que é a leveza, a fluidez, a agilidade e a precisão dos golpes, e não a força bruta, que era aquilo que eu principalmente estava usando para tentar demonstrar com qualidade os movimentos. Depois que ele me explicou esse conceito do Ganjue, a minha cabeça simplesmente explodiu. Eu comecei a prestar mais atenção nos vídeos que eu assistia, para cada estilo diferente, e comecei a ver que em cada estilo, apesar dos golpes serem muito semelhantes uns com outros, assim como eu demonstrei anteriormente, cada estilo possui uma característica especial na hora que faz a execução de um golpe. Então os golpes eles nunca são totalmente iguais. Eles têm a característica marcial. A aplicação marcial, muitas vezes, segue sendo a mesma, mas a forma de executar aquele golpe, ela fica muito diferente de acordo com o estilo que você pratica. E aí, exemplificando a questão do Ganjue, a gente pode ver que tem 2 armas aqui, o facão e a espada. Ambos têm uma estrutura semelhante, porém com diferenças específicas, né? A espada tem corte dos 2 lados, o facão apenas de um. O facão é uma arma mais grossa, mais robusta. A espada parece uma arma mais frágil, mais fina,
porque justamente a forma de executar com os movimentos com elas é diferente. Isso reflete na maneira como o praticante se movimenta. Por exemplo, o facão, por ser uma arma mais forte, eu consigo colocar mais força nos golpes e fazê-los de maneira mais explosiva a todos. Já a espada, quando eu vou fazer alguma movimentação com ela, os golpes eles têm que ser feitos de maneira muito mais suave, porque a espada ela não tem tanto a intenção de fatiar ou partir um oponente ao meio. Ela é muito mais de atingi-lo em áreas vitais do corpo. Então, por exemplo, a gente tem um golpe com a espada chamado de Dianjian. Dianjian é um golpe que a gente faz só ataca um ponto vital do oponente com a pontinha da espada. Então, quando eu faço esse golpe aqui, ó, eu projeto, quebro o punho e jogo a espada bem para longe, para garantir que ela está acertando, ó, de maneira bem precisa o meu adversário. Vários golpes também, como o Jiejian, que é uma interceptação que eu faço com a espada, eu jogo a espada na direção do golpe que eu estou recebendo do meu oponente para interceptá-lo e ó, projeto o corpo nessa direção, para logo em seguida, interceptando, poder atacar ele com um golpe surpresa logo em seguida. Então a característica da movimentação da espada é ser uma movimentação muito mais fluida e muito mais suave na hora de ter o momento da aplicação. Quando eu treinava lá com o Duan Laoshi, que eu ia fazer um movimento de espada, eu até fazia a trajetória do golpe correto, porém eu executava com muita força, como se eu estivesse fazendo um facão, e era por isso que estava errado. Então, para conhecer muito bem os estilos de Wushu, não basta só conhecer a aplicação marcial do golpe, é preciso entender quais são as características do estilo que você pratica para saber se ele tem que ser feito mais forte, mais rápido, mais suave, mais agressivo, mais explosivo e assim você poder interpretar cada um dos movimentos com fidelidade à tradição a qual você pertence. Logo, para cada estilo de Wushu existe um Ganjue específico, que, embora não determine a essência marcial do golpe em si, ele é fundamental para que o praticante consiga representar o estilo que ele pratica com fidelidade, respeitando assim a tradição marcial a qual ele pertence. E, portanto, depois que você aprende sobre a aplicação marcial e entende o que é o Ganjue, fica muito mais fácil conseguir melhorar constantemente nos seus treinos de Wushu. O que você precisa fazer é saber exatamente o que você vai querer treinar naquela prática que você realiza. Você vai querer trabalhar a técnica para melhorar a aplicação marcial, se você vai querer trabalhar o feeling e a interpretação do seu estilo, portanto, fazendo práticas livres para desenvolver o Ganjue, ou se você vai querer melhorar a performance geral dos seus movimentos. E aí, no caso, trabalhando, focando em alguma aptidão física, como, por exemplo, fazer os golpes bem alongados para desenvolver a flexibilidade, fazer os golpes rápidos e conectados um no outro para trabalhar assim a sua velocidade, fazer sequências mais longas com intervalos de descanso bem curtinhos para conseguir desenvolver a sua resistência, tanto muscular quanto cardiorrespiratória e assim por diante. Portanto, um bom método de treino que te ensina uma técnica eficiente para uma correta aplicação marcial, que te mostra como treinar o movimento de acordo com o Ganjue específico daquele estilo e também quais são os atributos essenciais para você conseguir ir melhorando a performance da sua apresentação, flexibilidade, velocidade, força, resistência, é um método de treino completo que ajuda qualquer praticante a melhorar o seu Kung Fu consistentemente a cada semana de treino. Portanto, para aprender o Wushu não é necessário nenhum segredo. É questão de método, onde você aprende a técnica correta para a execução e aplicação marcial dos movimentos, o feeling ou Ganjue específico para a interpretação correta de cada estilo e os principais detalhes técnicos que vão te ajudar a elevar a sua performance para um nível sempre mais alto. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso Biblioteca Marcial de Wushu, que é um acervo completo de todos os principais golpes dos 8 estilos principais de Wushu moderno. Na Biblioteca Marcial de Wushu eu ensino as técnicas de bases, socos, palmas, chutes, saltos e movimentos com armas de todos os principais estilos de Wushu moderno. Nele, você aprende a intenção e a aplicação marcial de todos os golpes, a sua nomenclatura em mandarim e a sua tradução em português, como faz para interpretar os movimentos com o Ganjue correto, ou seja, com as características essenciais do seu estilo, e ainda como identificar e corrigir os principais detalhes técnicos de cada movimento. Lá eu vou estar te ensinando conteúdos que são frutos de mais de uma década de estudo aplicado, que já transformaram o nível, a performance e a realidade de diversos alunos e atletas meus ao redor do país, e que eu tenho confiança que também vai ser um ponto de virada na sua jornada marcial. Pois a verdadeira dificuldade não está na falta de treino, mas sim em não saber como treinar. Sem conhecer a essência dos golpes, não é possível conhecer a essência da arte marcial. E quem treina sem conhecer a essência dos golpes, infelizmente, ainda não está treinando o Wushu.
mas apenas imitando. Seja você um praticante de Wushu moderno ou de Wushu tradicional, os conteúdos presentes dentro da biblioteca marcial irão aumentar absurdamente a sua compreensão técnica, a sua capacidade de identificar detalhes dos movimentos que ninguém mais vê e, consequentemente, a sua habilidade nos treinos. E esse curso é para todos os níveis de praticantes, desde iniciantes até avançados. Se você é aluno, você entenderá o nome, o significado e a aplicação marcial de cada movimento que você faz, você conseguirá corrigir erros invisíveis na sua própria apresentação e ainda conseguirá se destacar muito mais nos exames de faixa e nas apresentações. Se você é professor, você vai conseguir ensinar nas suas aulas com mais autoridade, explicando cada movimento com bastante clareza. Você vai conseguir estruturar aulas melhores, garantindo que seus alunos aprendam mais rápido e ainda vai fortalecer a sua reputação como um professor que possui de verdade um Kung Fu autêntico. Se você é técnico, você vai conseguir identificar falhas e corrigir os seus atletas com muito mais precisão, vai ajudá-los a conseguir interpretar melhor cada um dos seus estilos e ainda vai conseguir otimizar os treinos para garantir que todos eles tenham um desempenho melhor nas competições. Se você é atleta, você passará a interpretar cada movimento da sua rotina com muito mais precisão e intenção. Você terá mais impacto e mais autenticidade na sua performance e ainda se destacará diante dos juízes como alguém que conhece o Kung Fu verdadeiro, que vai, sem sombra de dúvidas, aumentar muito a sua nota. E se você é simplesmente um entusiasta da arte marcial, você vai aprender a linguagem simbólica e real do Wushu e a sua cultura marcial. Vai conseguir desenvolver um conhecimento sólido e estruturado e vai ter um olho clínico muito superior ao de muitas pessoas e vai conseguir honrar a arte marcial para muito além do seu componente estético. Dentro da biblioteca marcial de Wushu, você terá acesso a vídeos demonstrativos e instrutivos, onde eu vou te ensinar todos os golpes, posturas e movimentos de maneira simples e prática, para você poder entender facilmente todos os conteúdos que estão ali e já conseguir colocar rapidamente em prática nos seus treinos. As aulas já estão gravadas dentro da plataforma da Hotmart e você poderá assistir-las no seu próprio ritmo e ordem, de acordo com o seu interesse, o seu tempo disponível e as suas necessidades. E você ainda recebe um PDF que contém foto, nome em mandarim, tradução e pontos com os principais detalhes de todos os movimentos que nós ensinamos dentro da biblioteca marcial, para você poder revisar tudo que você está aprendendo de maneira super prática, sempre que você precisar. E você ainda conta com uma garantia incondicional de 7 dias. Se você entrou na biblioteca marcial, mas não ficou satisfeito com os conteúdos que estão lá para você, basta você solicitar o reembolso dentro desse período, que nós devolvemos todo o seu dinheiro sem pergunta nenhuma. Agora, nesse momento, ao meu ver, você tem 3 opções. A primeira é ignorar tudo que você aprendeu agora e seguir treinando o Wushu do mesmo jeito, e, portanto, talvez ignorar que existe um sentido marcial por trás de cada movimento que a gente executa e passar, então, imitando o Wushu ao invés de treiná-lo de verdade. Segunda opção, tentar sozinho, mas isso certamente vai te custar algumas centenas de horas, que pode levar vários anos para você conseguir, assim como levou para mim, mesmo morando na China. Ou, terceira opção, entrar para a biblioteca marcial de Wushu, onde você terá, de imediato, centenas de conteúdos disponíveis para você, para te adiantar anos de conhecimento e de treino. De modo que talvez você não teria condições de adquirir se não fosse com essa oportunidade. A arte marcial chinesa não tem mistério, é método, trabalho duro e consistência. Eu sei que praticantes de Wushu do Brasil têm muita determinação, sempre treinam duro e com muita vontade. E eu me sinto verdadeiramente honrado de, aproveitando todas as oportunidades que me foram dadas, poder oferecer um método que vai ajudar tantas pessoas a seguir se desenvolvendo na arte marcial chinesa. Por isso, não perca essa oportunidade. Clique no link aqui abaixo e entre você também para a Biblioteca Marcial de Wushu, que nós nos vemos lá.